Qual problema um loop resolve? Então, primeiro é importante a gente dar um passo para trás e relembrar qual problema um loop resolve. Vamos responder essa pergunta com um exemplo com código. E a gente vai começar com um exemplo simples e conforme a gente for avançando, a gente vai evoluindo esses exemplos. Então, imagine uma const numbers que armazena um array com os números 1, 2, 3. E imagina que você quer somar os números desse array, o que nesse caso tem nenhum segredo. Para você somar todos os números desse array, você pode fazer numbers colchete 0 e essa expressão vai acessar o item que está na posição 0 do array, que no caso é 1, mais numbers colchetes 1 e essa expressão vai acessar o número que está no index 1 do array, que é o número 2, mais numbers colchetes 2. Então toda essa expressão deve resultar na soma desses números do array, porque numbers colchete 0 resulta no primeiro item, numbers colchetes 1 resulta no segundo item, numbers colchetes 2 resulta no terceiro item do array. Então por baixo dos panos, essa expressão está resultando em 1 mais 2 mais 3. Só que obviamente, para a gente conseguir visualizar o resultado dessa expressão, a gente precisa, por exemplo, de um console.log que recebe essa expressão. Feito isso, está aqui a soma de todos os números desse array. Então essa é uma forma de obter todos os números desse array e somar eles. Só que obviamente esse é um exemplo simples. Você está vendo quantos itens esse array tem? São poucos itens, então percorrer esses 3 itens do array não exige nada muito sofisticado. O problema é que na maioria das vezes você vai estar lidando na sua aplicação JavaScript com arrays maiores. E não só arrays maiores, mas arrays que contêm itens mais complexos. Por exemplo, objetos, você pode lidar com arrays de arrays. Mas para manter esse exemplo simples, para você entender o ponto, eu estou começando com esse array de números. E aqui, se eu simplesmente aumentar o número de itens desse array, essa abordagem é problemática. Por quê? Ela não é sustentável. Se nesse array simples, por exemplo, você precisar somar todos os itens desse array, essa abordagem de acessar cada item pelo index manualmente não é sustentável. E é exatamente esse problema que um loop resolve. Estruturas de repetição e métodos para percorrer arrays existem em JavaScript para você percorrer cada item desse array, ou seja, passar por cada item desse array e, no caso do for each, executar uma ação para cada item desse array. É esse tipo de problema que estruturas de repetição como for, while, for in, for off ou métodos de array como for each resolvem para você. Então, para não precisar fazer esse tipo de coisa manualmente, você pode vir aqui e inserir numbers.forEach. Eu já vou te explicar exatamente como for each funciona. Só quero te mostrar como resolver esse problema com for each. Então aqui, nessa função do for each, ela vai receber um parâmetro number no singular. E para cada number, eu vou ter uma variável, uma let result aqui em cima, que inicialmente vai armazenar 0. E para cada number, eu vou fazer result armazenar o valor que ela tem somado ao number. Feito isso, se eu vier aqui agora e exibir result no console, está aqui o valor total de todos os itens desse array.